Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Boa tarde, doutor Henrique. Bem-vindo mais uma vez. Ei, Johnny. Ei, vocês estão bem, Adalberto? Todo mundo aí na mesa, todo mundo tá nos escutando. Tudo jóia. Vamos nós. Todo mundo bem aqui, ó. Ninguém fanho, ninguém com sinusite. A gente trouxe Sem funga-funga. Sem funga-funga. A gente trouxe até uma personagem hoje para conversar com o senhor aqui, doutor. A gente trouxe a Anne Comete aqui, que sofre bastante com sinusite. Ei, doutor, já entrevistei o senhor em outra oportunidade. Muito prazer falar com o senhor novamente. Ei, Anne, tudo bem? Essa parte do senhor é pra dar certeza que nós estamos ficando velhos? É o respeito mesmo, doutor. Olha só, a Anne vai começar fazendo as perguntas, porque nessa época do ano agora a gente tá vendo muita gente falando da sinusite, reclamando, sentindo aquelas dores. E muita gente sofre, né, Anne? Pois é, a minha questão, logo que o Johnny falou desse tema, eu falei, não, eu quero ir lá na CBN porque eu quero falar sobre isso, porque eu sou uma das pessoas que sofre muito com sinusite. Eu tenho... Então, o meu quadro, eu acho que é o quadro de muita gente, porque eu tenho rinite crônica e eu sou muito alérgica. Então, nessa época do ano em que o tempo muda muito rápido, ou pro sol ou pro frio, tudo piora aqui no meu nariz, enfim. E aí eu queria saber se isso tem alguma relação de fato, se quem tem rinite está mais propício, se quem tem alergia pode ter mais sinusite. Como é que é isso, doutor? Completa relação, Anne. É o seguinte, ó, a gente uma vez fez uma série aqui, Anne, de anatomia, sabe? Que a gente foi brincando de virar o corpo humano, assim. Vamos fingir que a gente é uma molécula do ar, de oxigênio, que nós vamos entrar para dentro do nariz. A molécula que somos nós, a gente vai passar pela entrada do nariz, onde a gente vai encontrar muita umidade, muito aquecimento e muito pelo de nariz e fímbrias, que são pelinhos que a gente não consegue enxergar, para ir tirando da gente ar todas as impurezas. Parte desse aquecimento e dessa umidificação que nós, moléculas de ar, vamos ter que sofrer para entrar para dentro do nariz, ela é feita em regiões dos ossos da face chamadas seios, por isso que chama sinos. Esses seios nada mais são do que buracos dentro do osso que permitem, inclusive, que o crânio da gente seja muito leve. Só para você ter ideia, o crânio da gente tem metade do peso do que era para ter. Caso contrário, se fosse uma estrutura de osso como o fêmur como os ossos da perna, do braço são, teria o dobro do peso. Então a gente tem dois grandes benefícios de ter esses seios. O primeiro é diminuir o peso e o segundo é onde o ar passa, nós, moléculas de ar, passamos para aquecer. Qual que é o problema? Alguns indivíduos têm irritações cotidianas, frequentemente, que a gente chama de alergia. Alergia nada mais é do que um indivíduo que produz mais secreção, mais água nesses locais para umidificar do que deve. É um cara que não aprendeu a quantificar a quantidade de água que ele teria que ter nessas regiões só para umidificar o ar, e ele acaba produzindo mais. Isso é o que o pessoal chama de sinusite crônica. Sinusite crônica nada mais é do que aumento de secreção nessas áreas que são bolsões de ar que a gente tem dentro do osso, que servem para aquecer e para umidificar o ar que entra. E aí é super comum quem tem rinite crônica ter sinusite crônica e de vez em quando ter faringite crônica. É um cara que ele é só mais alérgico. E como a bactéria adora coisas quentes e ela se alimenta, nutricionalmente falando, ela se alimenta dessa secreção que a gente produz. Então é muito comum quem tem rinite crônica, sinusite crônica, também ter episódios de sinusite aguda. E essa sinusite aguda, de vez em quando, tem que parar no antibiótico. Porque o único jeito que você tem de matar aquela bactéria que está crescendo, se alimentando daquele catarrinho que você produz a mais que todo mundo, é com antibiótico. Então tem uma completa relação com o tempo. Pensa comigo. Quanto mais frio fica o tempo, mais seu corpo tem que se adaptar a um novo tipo de produção dessa secreção. E aí ele se embanana e produz mais do que deve, a rinite ataca, a sinusite ataca. E assim é quando é para o calor. Para o calor é a mesma coisa. Você está lá num equilíbrio, seu corpo finalmente se entendeu, daqui a pouco vem janeiro, calor de novo. Na hora que ele se desbalança, ele tome antibiótico novamente, entendeu? Doutor, tem uma pergunta aqui da Silvana Matias, está falando assim, olha doutor, preciso saber, sinusite dá tontura mesmo? Ou é porque a pessoa já está muito fraca ali, está cansada, e aí outras coisas que dão essa tontura?
É o seguinte, sinusite aguda principalmente, dá muita dor, dá febre, a febre não é pequena, quem tem criança em casa aí acima de 10 anos de idade sabe disso, dá uma febre alta e dá dor nos seios paranasais, que a gente chama. É comum quem está com sinusite, quando vai amarrar o tênis, sentir uma dor embaixo do olho, assim, ela chega a pesar, parece que ela vai puxar seu nariz para o chão. Essa dor é característica e pode dar, inclusive, dor de cabeça mesmo, porque um dos seios paranasais, eles ficam entre as sobrancelhas, em cima do nariz, e é comum dar esse tipo de dor. Agora, tonteira especificamente não é um sintoma comum. Agora, vamos lembrar que esse aparelho todo, que é de domínio da otorrinolaringologia, né? O cara fica 3 anos fazendo residência para entender isso mais do que eu, mas esse aparelho todo, auditivo, olfativo, ou seja, o aparelho do ouvido, o aparelho do nariz, ele é todo intercomunicado, todo. Tanto é verdade que quando você está lá no avião, que dá aquela pressão no ouvido, as pessoas falam assim, engole a saliva que melhora. Por que isso? Porque na hora que você engole a saliva, você desclampeia, você limpa o conduto que sai lá no ouvido. Quando você limpa ele flui de novo o ar entre ele e tira a pressão. Então eu não sou capaz de afirmar que não tem como sintoma na sinusite a tonteira, mas não é o cardinal, não é o mais comum. O mais comum é febre, muito catarro e muita dor, ou de cabeça ou nesses seios paranasais. Doutor Henrique, você estava falando aí sobre a questão dos antibióticos. Você toma o que, Anne, quando você... Eu uso um remédio... quando eu tô com sinusite, eu uso um... A gente pode falar o nome do remédio? Não, mas... Paracetamol específico para essa situação. Ele é um paracetamol que é verdinho, acho que o doutor conhece. Ele chama Sinus. Isso, o que e ele me alivia bastante. Eu acho que antes eu descobri esse remédio, demorava uma semana para me recuperar. E hoje eu me recupero em 2 dias no máximo, eu já tô ótima. É próprio para isso, doutor? Olha que legal que é, Johnny. Antes da doença virar bactéria, ela tem uma fase em que ela vai produzindo muita secreção, e aliás é essa secreção que a bactéria vai adorar comer, que se você conseguir cortar essa quantidade de secreção, a doença volta para o cronicão, ela volta para o basal da Anne. É isso que a Anne faz. Como é que ela faz isso? Ela usa as medicações que têm 2 grupos de medicamento. Um que diminui a quantidade de secreção porque diminui a alergia. A gente chama isso de antialérgico. Loratadina é assim, desclorferinamina é assim. Tem um monte de... É o antigo polaramine, que um monte de gente tomava. E o segundo é um descongestionante. O que o descongestionante faz? Olha que fantástico. Essa secreção que você tem no nariz, ela vem de dentro do vaso sanguíneo. Para você ter essa secreção, o vaso sanguíneo ele abre e deixa escapar um pouquinho de água. E junto com a água vai um monte de célula e fica essa secreção. O que o cara inventou? Uma medicação que trava esse vaso abrindo. Ele não deixa o vaso abrir. É o que eles chamam de pseudoefedrina. São as medicações que fazem com que o vaso fique constrito. E tem remédio que a gente toma hoje que faz isso em locais específicos. Olha que fantástico. Então, essas medicações que terminam em D, o paracetamol Sinus, nada mais é do que o remédio que faz fechar um pouco do vaso e não deixar vazar, e além disso, diminui a produção, porque é um antialérgico, faz um mastócito, que é uma célula que a gente tem de alergia, trabalhar menos. E aí você consegue o objetivo de cortar um pouco essa secreção. E aí você diminui comida para a bactéria. Quando você faz isso, ela não prolifera. E aí, consequentemente, não vira uma sinusite bacteriana e não tem que usar antibiótico. Aliás, Johnny, me permite estender. Tem hora que vamos eu lá. falo mais, desculpa. Eu tô aqui, tem um monte de perguntas chegando, mas vamos lá que tá interessante. Só de ouvir esse papo eu já tô ficando mais aliviada, a gente não consegue nem cortar, já estamos respirando fundo, doutor. Olha que bênção. Ô, Anne, é mais prudente fazer o que a Anne faz, pegar a doença na evolução, do que deixar ela evoluir usando antibiótico. Por quê? Porque toda vez que você usa antibiótico, você mata todas as bactérias que aquele antibiótico mata e deixa as bactérias que aquele antibiótico não matou. Ou seja, vai ter uma hora que os filhos dessas bactérias serão todos imunes, refratários ao antibiótico que você sempre usou. Essa é uma epidemia que o mundo está vendo depois do Covid. A gente está vendo bactérias muito fortes porque a gente usou antibiótico inadvertidamente. Então não faça isso. Faça igual a Anne. Começou a sentir que o bicho está pegando, já toma remédio para não ter que usar antibiótico. Doutor, tem um ouvinte aqui, o João Luiz Gasparini, mandou uma mensagem. Inclusive, sua mãe é professora?
Minha mãe foi professora a vida inteira. Isso, Dona ele... Maria da Conceição Batista Bonaldi. Exatamente, ele disse que foi aluno da sua mãe, que ela é maravilhosa, Dona Conceição, uma linda É maravilhosa, o cara professora. deu aula pra ele, vira filho dela pra você ver. A mulher É, é brava igual ele foi aluno e tá feliz aqui, ó. Só que ele tem uma dúvida agora que é pra você. Ele disse que conseguiu controlar a sinusite dele usando um lavador nasal, tipo Lota, e ele faz a lavagem todo dia, de manhã e antes de dormir, com uma aguinha morna e bota uma pitada de sal. Isso é recomendado, doutor? super. Qualquer lavagem com qualquer coisa, com água da torneira. Por quê? Porque você tira o estímulo que o seu nariz está tendo de reagir contra aquele sujeira que está entrando. Você tem mais rinite quanto mais sujo tiver seu nariz. Eu não estou falando das potocas, não. Estou falando de sujeira microscópica que a gente nem vê. Então, lavar o nariz é o que eu fiz para resolver a minha sinusite, a minha rinite, e resolveu muito. E a outra coisa que tem, que os otorrinolaringologistas passam, são os corticoides nasais. O que o cara faz? O corticoide ele é um anti-inflamatório de ação hormonal muito forte. Então, tomar pela boca é uma burrice tremenda. Passa de 5, 7 dias, para vocês terem ideia, pode ter consequências gravíssimas. A gente já viu o paciente morrer por conta disso. Agora, na dose correta, instilado lá no local, lá no nariz, é uma ótima ideia. Então, quem tem rinite crônica, muito difícil de ser tratada só com esses remédios, que às vezes, quando piora o nariz, ou só com lavagem, usa um corticoide nasal. Você põe dentro do nariz e faz a gente chama de puff. Você joga ele, você faz um em cada narina, 2 em cada narina, pronto, o cara começa a melhorar e ter menos crise. Isso é super indicado para criança que começa a ter que usar antibiótico mais do que deve. O otorrino sempre pergunta, quantas vezes você tem de infecção por ano? Aí a molecada responde, ele fala, opa, vamos começar a fazer um tratamento diário aí para você não ter que ficar usando tanto. E vai melhorando com o tempo, às vezes consegue até tirar o remédio. Doutor Henrique, Adalberto aqui, uma dúvida também que todo mundo sempre associa, né, Johnny e Anne, com relação à questão da sinusite, é a famosa dor de cabeça, né? A intensidade da dor de cabeça durante o momento ali que você tá com a sinusite, né, doutor Henrique? E isso é clássico, e uma dica que a gente pode ter, Adalberto, é o seguinte, dor de cabeça com nariz obstruído, nariz entupido, a chance de ser por conta de sinusite é enorme. Abaixou para coisar o cadastro do pé, abaixou para pegar um trem no chão, sentiu o peso no nariz, acabou, o diagnóstico está dado, você tem sinusite. Se essa sinusite é por bactéria ou se ela é uma sinusite crônica que está começando a piorar, igual a Anne falou para nós, isso é o médico que vai decidir. Não inventa de ir na farmácia tomar antibiótico não, que é burrice, já acabamos de falar isso. Tem mais perguntas chegando aqui. O ouvinte, o José Rangel, está perguntando qual a função da acetilcisteína no trato respiratório que praticamente inibe a rinite. É o seguinte, não existe um estudo hoje no mundo, isso é uma discussão tremenda, foi uma discussão tremenda na época do Covid também, porque uma das medicações que as pessoas começaram a usar muito foi esse N-acetilcisteína. Não existe hoje no mundo um estudo mostrando um baita benefício em evitar infecções ou rinites por conta do uso da N-acetilcisteína. Mas para que ela serve? Para deixar a secreção mais fluida. Ela não deixa ela com menos secreção. É como se eu pegasse um catarro muito grosso, uma goma de mascar, e fosse diluindo ela até ela ficar igual uma gelatina. Esse é o serviço da N-acetilcisteína. Mas lembrando, não existe um estudo no mundo hoje mostrando que se eu usar, ele tem benefício para, certo? Mas ele não faz mal nenhum, hora nenhuma para ninguém. Então, se tem gente com melhora em uso da N-acetil, pode continuar usando, não há problema qualquer. Ela deixa mais mole ali, ela solta, é isso? Pelo que você explicou? A gente chama isso de efeito reológico. Reologia é a capacidade que a gente tem de estudar esse viscoso da secreção. Ela tem um efeito reológico, ela deixa a secreção muito mais fluida. E aí, como deixa mais fluida, lógico, é mais fácil dela sair. Ela sai de dentro do seio e se esvai pelo nariz, pela garganta, você engole ela com muito mais facilidade do que se ela fosse uma goma de mascar, certo? Então, ela tem esse benefício. Mas eu não posso garantir que usar isso quer dizer melhorar sempre, entende? Porque não tem estudo no mundo falando isso. Doutor, nosso tempo está acabando aqui. Só para encerrar, tem a pergunta do Giovanni. Sinusite também é falta de água no corpo? Pode ser, Giovanni, mas não é um critério básico. Você pegar os meninos do exército que fica 3 dias na mata, desidrata de fazer xixi mais vermelho.
Esse cara evolui com mais sinusite? Não. Então, tem a ver? Tem. Por exemplo, tem gente que advoga que usar a N-acetilcisteína tem um grande benefício, que é diluir ela em água e tomar água. No final das contas, é a água que está fazendo a secreção ficar mais fluida. Então, tomar água durante qualquer processo de inflamação e infecção é importantíssimo sempre. Obrigado pela participação mais uma vez aqui, Henrique Bonaldi, médico aqui no consultório CBN, ajudando os ouvintes, nos ajudando a entender mais sobre o corpo, sobre as doenças e os tratamentos. Obrigado, doutor. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo.